Esse aqui é o famoso estádio do La Bombonera, que fica também no tradicional bairro de La Boca, e a casa do time Boca Juniors. Existem dois tipos de visita: a visita expressa, que é a que nós estamos fazendo e custa 210 pesos, ou a visita guiada, que custa 240 pesos e demora um pouquinho mais. Tudo vai depender do tanto que você gosta de futebol e o tanto que você tem interesse por conhecer a história de maneira mais detalhada. Mas de todo jeito vale a visita. Aqui tem um museu que fala além da história do clube e também um pouco sobre o bairro. Então esse aqui foi o estádio do La Bombonera, que tem as cores azul e amarela por um motivo muito estranho, muito peculiar. As cores originais do Boca eram preto e branco, mas existia um outro clube com a camiseta bem parecida. Então, em 1907, a direção se reuniu e decidiu que a cor da camiseta seria baseada na cor do barco que passasse primeiro no dia seguinte aqui pelo porto, porque a região do bairro de La Boca era uma região portuária e, coincidentemente, o barco era sueco. E as cores da bandeira da Suécia são exatamente essas, amarelo e azul. Daí, ó, por isso que as cores da camiseta do Boca, então, são essas. Aqui no bairro de La Boca, chegamos ao Caminito, que é um dos pontos mais visitados e mais fotografados de Buenos Aires. O Caminito é famoso por suas casinhas coloridas, que são coloridas justamente porque foram pintadas com tintas aproveitadas dos barcos que chegavam aqui no porto, porque essa aqui era uma região portuária. E no século XIX, quando Puerto Madero ainda não figurava nessa condição, era aqui o Marginal La Boca, o maior porto da cidade. O Caminito é o único museu ao ar livre da Argentina e grande parte dessa situação aqui que se vê hoje de manifestação artística foi obra de Benito Quinquela. E Benito Quinquela, então, que era um pintor, ele foi criado, ele cresceu aqui no La Boca e ele tinha muito orgulho de fazer parte dessa região. E ele fixou o nome dessa ruazinha aqui como El Caminito, tomando como base a letra desse tango aqui, ó, chamado de Caminito. E uma curiosidade bem legal aqui sobre o bairro de La Boca, que é onde fica o Caminito, La Bombonera, é que eles já tiveram a intenção de fundar uma república. Essa foi uma ideia que surgiu a partir dos imigrantes italianos que aqui viviam e que pretendiam que realmente o bairro de La Boca fosse considerado como um país, com um governo próprio, bandeira e tudo mais. Essa tentativa ela nunca foi reconhecida de maneira oficial, mas o fato é que até hoje, ainda que de forma figurativa, existe a escolha de um presidente da República de La Boca. E quando a gente falou, ó, que a região do La Boca era uma região portuária antes do Porto Madeiro, é desse rio aqui que a gente está falando, ó, que é o rio Riachuelo. Só para vocês terem mais ou menos uma noção do espaço, o rio Riachuelo está aqui e o Caminito está do outro lado da rua, ali no fundo. Sente só o clima delícia de Puerto Madero. E se você estiver por Puerto Madero na hora do almoço, vale a pena conhecer o La Dorita, que é um restaurante frequentado por locais e por isso tem um preço bem justo. No almoço eles têm alguns menus prontos. Então aqui em Puerto Madero, que geralmente é conhecida pelos preços mais elevados dos pratos, por ser um dos metros quadrados mais caros de Buenos Aires,
Essa opção aqui é uma boa, porque tem valores a partir de 215 pesos. E esse aqui então é o bairro de Puerto Madero, um dos metros quadrados mais caros de Buenos Aires e que se trata de uma área revitalizada. Aqui não tinha nada e aí por um trabalho da prefeitura, hoje em dia é um dos pontos principais da cidade, inclusive com relação à questão portuária. Ali na frente está a Puente de la Mujer, que foi projetada pelo mesmo arquiteto do Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro. E o nome dele é Santiago Calatrava, tendo sido a ponte inaugurada em 2001 e tendo sido feita também com a ideia inicial de representar um casal dançando tango. E aqui no meio da Avenida 9 de Julho está ele, o Obelisco, que foi inaugurado em 1936, no mesmo lugar onde ficava uma igreja. Esse aqui então é um lugar simbólico da cidade, porque foi nessa igreja que foi levantada pela primeira vez a bandeira da Argentina, em 1812. E aqui do obelisco é possível encontrar a imagem, a figura de Evita Perón, ou Eva Perón, que foi uma das mulheres mais importantes na política social argentina. Eva se tornou Perón quando se casou com Juan Perón. E antes disso se mostrou muito engajada quando ele se tornou preso político e ela convocou diversas manifestações populares que obrigaram os militares a soltar seu então. Eva sempre foi muito engajada nas causas populares, até porque a origem dela é muito humilde. E por isso ela acabou ganhando fama e ganhando o amor e respeito do povo argentino. Por isso ela passou a ser chamada de Evita de uma maneira carinhosa. Ela veio a ser diagnosticada com câncer no útero e acabou não fazendo tratamento e veio a falecer. E o velório dela, só para vocês terem uma noção do tanto que ela era querida, durou 14 dias. Nós saímos da 9 de Julho e viemos aqui para a Avenida Santa Fé, uma das principais da cidade, para mostrar para vocês essa livraria linda, que é a El Ateneo. Essa construção, na verdade, era originalmente um teatro, onde já se apresentaram muitas figuras importantes, como, por exemplo, Carlos Gardel. Mas, desde os anos de 2000, se tornou livraria e é considerada como uma das mais bonitas do mundo. Falar da Argentina sem falar de vinho, né, gente? O que a gente percebeu aqui em Buenos Aires é que existem várias lojas como essa aqui, que são as tiendas de vinos. E essa aqui, por exemplo, se chama La Vinoteca. Ela fica localizada entre o centro e a Recoleta e tem uma grande variedade de vinhos, principalmente da uva Malbec, que é característica aqui do país. E aqui existem vinhos para todos os tipos e todos os bolsos e gostos, com valores equivalentes a R$30, R$40, R$50, depende do que você procura. A parte em destaque aqui nessa vinoteca são as garrafas de Merlot, Cabernet Sauvignon e Malbec. E tem muita variedade. E aqui no andar superior da vinoteca são feitas as degustações de vinhos, que acontecem todas as semanas. E no site da loja você pode obter maiores informações.
Bom, e acabamos de sair aqui agora do Tegui. Esse que é considerado como um dos melhores restaurantes do mundo, está entre os 10 melhores da América Latina e que apresenta uma cozinha autoral com um menu dividido em 10 etapas. Gente, é uma comida diferente, né? Eles servem um menu degustação em 10 passos. Eu e o Jair, a gente estava tentando entrar aqui num consenso sobre se vale a pena ou não, e a gente não conseguiu. Mas no final das contas, é importante saber o tanto que vale a pena para você, qual que é o peso disso com relação a esse tipo de experiência. Porque é barato? Não é barato, é caro. Mas tem gente que gosta e tem gente que viaja para esse tipo de coisa. Então, a gente experimentou e a nossa opinião é essa.